Olá, boa noite, bem-vindos aos Vamos Conhecer os Destaques desta terça-feira, 26 de novembro. Vários jovens estagiários vão merecer vagas em empresas petrolíferas. A iniciativa é da Mohato Energy. Fundação Guanazense, em responsabilidade social, vai construir uma escola na região do Toco, no Lubango. Tem também os destaques da atualidade internacional e do desporto para ver. Bem-vindos ao melhor da informação. Olá, boa noite, bem-vindos ao melhor da informação. Continua em discussão na Assembleia Nacional, que realizou nesta terça-feira um encontro entre o Ministro do Estado para a Coordenação Económica, José de Lima Massano, e vários ministros da equipa económica do setor real da economia. A reunião inseriu-se no âmbito das análises da proposta de lei do Orçamento Geral do Estado para o exercício económico de 2025. No âmbito das discussões do Orçamento Geral do Estado de 2025, a Ministra das Finanças destacou a importância do investimento na literacia financeira e no diálogo entre o Estado e as empresas, visando o cumprimento dos compromissos fiscais. Tem trabalho de campo, onde vão dialogar com os contribuintes. Recentemente foi lançada uma operação que denominamos Operação Informais, onde há esse diálogo com os empresários e pequenas e médias empresas para criar sensibilidade relativamente à necessidade de contribuírem e com base naquilo que é a receita comprovada que elas tenham ou com base naquela que é a responsabilidade de declaração que devem ter, damos tempo para que esses compromissos sejam honrados e essas declarações sejam feitas. Vera Davis informou ainda que os setores da educação e saúde tiveram aumentos orçamentais de 200% e 100%, respectivamente, com previsão de melhorias em futuros orçamentos. Que a função educação passou de 1,5 bilhões de kwanzas em 2024 para 2,23 bilhões de kwanzas na proposta de 2025, 2,23 bilhões de kwanzas. Função saúde passou de 1,3 bilhões de kwanzas para 1,9 bilhões de kwanzas, 1,9 bilhões de kwanzas. Temos o Ministério da Educação com seu orçamento aumentado em 283% e o Ministério da Saúde 68%. O Ministro de Estado para a Coordenação Económica reafirmou um aumento de 25% nos salários da função pública previsto no OGE 2025 para valorizar as carreiras dos trabalhadores. Em relação ao tema dos salários, portanto, estamos a prever um incremento no salário base de cerca de 25%. Este incremento decorre de um trabalho que temos vindo a realizar, portanto, devemos aqui destacar, é um incremento dos salários da função pública no âmbito de um roteiro para a implementação de uma nova política de remuneração, em que há necessidade de corrigirmos algumas das distorções que foram aqui referidas, em que temos na própria orgânica, na estrutura do governo, funções equiparáveis, mas com um grande desvio na sua remuneração. Nós começamos a fazer esse exercício ano passado, vai continuar, portanto, poderá ocorrer no ano 2025 neste ajustamento, alguns funcionários públicos não terem um incremento do seu salário base na magnitude dos 25%, podendo outros situarem-se ligeiramente acima. Segundo José de Lima Massano, este ajuste salarial não terá impacto negativo na inflação nem nos preços dos bens alimentares. E quando olhamos para a inflação, o que mais pressiona são os bens alimentares. Portanto, os bens alimentares na estrutura do índice de preço do consumidor é cerca de 60%. Daí que ocorre qualquer variação a nível de preços, a inflação portanto, é sentida. Portanto, os preços por esse fenómeno ocorrem, temos a inflação mais alta. E então, um dos exercícios que estamos a desenvolver é, de facto, esse equilíbrio do ponto de vista estrutural, porque do ponto de vista monetário o Banco Central terá outras explicações. Do ponto de vista estrutural,
continuamos a trabalhar para aumentar a oferta e, sobretudo, a oferta de bens alimentares. O encontro representa mais uma etapa no processo de aprovação do OGE 2025, promovendo o diálogo entre o Executivo e os deputados sobre as prioridades econômicas e financeiras do país. O Presidente da República, João Lourenço, recebeu na tarde de hoje na Cidade Alta o Presidente e fundador do Grupo Dangote da Nigéria. No final da audiência, Aliko Dangote manifestou o seu interesse em investir no setor de gás e também recursos minerais. O Grupo Dangote foi fundado em 1981. Atua em múltiplos setores, nomeadamente indústria do açúcar, alimentar e na área de investimentos. Habituado a investir fortemente no oeste africano, em países como o Togo e o Senegal, o grupo de origem nigeriana quer agora entrar para o mercado angolano. É a pensar nas potencialidades deste mercado que o presidente e CEO do maior grupo empresarial da Nigéria, Aliko Dangote, foi ao Palácio da Cidade Alta, onde foi recebido pelo Presidente da República, João Lourenço, com quem falou sobre os setores nos quais pretende investir. Aproveitamos o ensejo no sentido de felicitá-lo e encorajá-lo pelos sucessos alcançados pela sua administração em Angola e discutimos questões em áreas específicas, isto é, no setor de petróleo e gás, agricultura e manufatura. Isto, portanto, tem a ver com a produção de açúcar, cimento e petróleo e gás. Estamos a falar especificamente em trabalhar em conjunto com a Sunangol e ver como é que podemos contribuir para o projeto da refinaria de Lubito. Aliko Dangote não aceitou falar sobre a dimensão do investimento que pretende fazer em Angola. Todavia, revelou que o seu grande objetivo é contribuir para o bem-estar dos angolanos. Que há muito gás que muitas vezes não é utilizado, então nós encaramos isso como uma oportunidade em que possamos utilizar este gás que não é utilizado no caso concreto, para que possa servir, digamos, de um elemento alavancador tanto das relações comerciais. Na verdade não se trata de quanto, mas sim é o tipo de investimento que se vai fazer que vai determinar isso e com certeza deve resultar no bem-estar da população. E acredito eu que com as transformações ocorridas em Angola sob a alçada do presidente João Lourenço, julgamos ser importante, nós como empresários e investidores africanos, possamos vir ajudá-lo, portanto, a realizar este desiderato. No encontro com o chefe do governo angolano, o empresário nigeriano foi acompanhado pelo ministro angolano da Indústria e Comércio, Rui Miguel de Oliveira, que reiterou a abertura de Angola para todos os investidores. Rui Miguel acrescentou que agora seguem-se negociações para a identificação concreta das possíveis áreas de investimento por parte do grupo empresarial. Foi acordado trocarmos missões nos tempos mais próximos para que seja feita uma avaliação objetiva de quais são as áreas em que o Sr. Dangote poderá investir em Angola, sendo certo que ele já terá manifestado também o interesse em todos aqueles segmentos em que ele já tem bastante conhecimento e experiência. E também quis reafirmar ao nosso Presidente, ao nosso Chefe de Estado, que a experiência do Grupo Dangote também está disponível para ajudar a economia e o mercado angolano. O Grupo Dangote controla um total de 11 mil funcionários e tem a sua sede na cidade de Lagos, Nigéria. E a Vice-Presidente da República, Esperança da Costa, recebeu em audiência a Rainha do Povo Luvale, Niakatolo. A Rainha apresentou preocupações relacionadas à vandalização de bens públicos no Mochico e também o alto nível de gravidez precoce. Em audiência separada, a Vice-Presidente da República recebeu também a ambientalista Fernanda René, que apresentou a sua obra com o contributo na preservação dos mangais em Angola. Em audiência, a mais alta figura do poder tradicional do povo luvual, a rainha Niakatolo, Anabela Ngambo Kaumba, manifestou preocupações sobre o elevado índice de gravidez precoce e a vandalização de bens públicos na província do Mochico. Estes fenómenos, segundo a soberana, comprometem seriamente o desenvolvimento daquela região.
Porque hoje observa-se que a juventude, atualmente, com uma idade muito precoce, tem criança, sem ocupação, e esta é uma das preocupações que traz à mesa também, e, afinal de contas, necessariamente, para isso ser ultrapassado, há necessidade de construir escolas. Os bens públicos é para todos. E quando alguém entende que deve vandalizar, e isso é uma preocupação e é grave mesmo. Por isso apelamos às autoridades quanto acontece esse tipo de situação em que essas pessoas sejam responsabilizadas. A audiência serviu também para abordar a questão da nova nomenclatura da província do Mochico no âmbito da recente divisão político-administrativa, tema que a monarca considera de grande importância para a identidade cultural do povo. A soberana veio aqui junto à Sua Excelência Senhora Vice-Presidente da República para poder agradecer relativamente ao nome do Mochico Leste, que noutra hora era Kassai Zambeze, que o povo também mandou ela para poder vir agradecer em nome do seu povo, e também pedir que um governador que poderá ir lá poder governar seja uma pessoa que vai trabalhar para o povo e com o povo, não é para os interesses pessoais. O ministro da Cultura, presente no encontro, destacou a relevância do diálogo contínuo entre o Estado e as autoridades tradicionais, salientando que essa colaboração contribui para a tomada de decisões mais alinhadas às realidades das comunidades. As instituições do poder tradicional são nossos parceiros. Aliás, porque eles chegam aonde o Estado muitas vezes não consegue chegar. Então, nos podem ajudar bastante a resolver estes problemas. Sobretudo, nós temos que resolver esta visão das autoridades tradicionais, mas, sobretudo, os que são de linhagem. E nem todos, como nós sabemos, têm esse estatuto. Anabela Ngambo Kaumba, que foi entronizada como rainha Nhakatolo, sucede ao trono da sua irmã Nhakatolo Chilombo, falecida a 16 de julho de 2023, vítima de doença. Ainda nesta terça-feira, a vice-presidente da República recebeu a ambientalista Fernanda René, que apresentou a sua obra literária sobre a conservação e preservação dos mangais em Angola. Se formos a ver, um dos desafios que os mangás enfrentam é a ocupação de terrenos nessas zonas costeiras. Portanto, aqui o governo tem uma responsabilidade acrescida. Aliás, é o governo que tem que ficar na linha da frente para mudarmos o quadro. E tem estado, por exemplo, o Sr. Presidente da República teve os mangás, então isso inspirou cada vez mais os nossos governos a repensarem na distribuição, ou seja, na autorização de construções nessas zonas. Vice-presidente da República recebeu em audiência a rainha Nhakatolo, que abordou questões como gravidez precoce e vandalismo de bens públicos, e a ambientalista Fernanda René, que apresentou sua mais recente obra literária sobre a preservação dos mangais. O ministro do Ensino Superior, Tecnologia e Inovação, afirmou que o primeiro passo para o ensino superior de qualidade, é conhecer os dossiês já existentes e visitar as instituições públicas pelo país. O ministro entende que a proximidade, o contacto de proximidade, assim está certo, permite que se conheça de perto as dificuldades dos docentes e discentes. As instituições de ensino superior privadas detêm o maior número de estudantes do país, daí que vão merecer do novo ministro do Ensino Superior, Tecnologia e Inovação uma especial atenção. Albano Valente Lopes Ferreira frisou que estão em curso ações de investimento público e financiado e pacotes estruturantes de desenvolvimento do ensino superior que vão permitir a sua consolidação a curto, médio e longo prazo. O novo gestor do ensino superior considera fundamental a valorização e qualificação do capital humano para alavancar o desenvolvimento do país. Há algumas prioridades que até resultam das avaliações que começaram a ser feitas no setor, sobretudo pelo Instituto Nacional de Avaliação, Acreditação e Reconhecimento de Estudos, que apontam necessidades para intervenção ao nível das infraestruturas, do suporte laboratorial, do currículo e, sobretudo, também do reforço da docência
e da qualificação dos nossos docentes. Eu penso que esta questão é uma questão profunda, transversal, e é a questão que pode efetivamente melhorar o quadro nacional do ponto de vista daquilo que é o engajamento institucional e o reforço das aprendizagens. Albano Valente Lopes Ferreira vê na harmonização dos currículos nas universidades a chave para o desenvolvimento do ensino superior em Angola. O país hoje demanda um maior número de cursos das áreas STEM, que envolvem naturalmente as engenharias, as tecnologias, as artes, a matemática, sobretudo, porque recebe grandes investimentos, grandes empreendimentos, grandes infraestruturas que precisarão de mão de obra altamente qualificada e, naturalmente, isto vem de acordo com o apelo que Sua Excelência, Presidente da República, tem feito relativo àquilo que é a valorização e a qualificação do capital humano para alavancar o desenvolvimento deste país. Albano Valente Lopes Ferreira foi nomeado Ministro do Ensino Superior, Tecnologia e Inovação a 20 de novembro. Tem passagens pela Universidade Agostinho Neto como vice-reitor e pela Universidade Katiavala Buila como reitor. A produção e promoção da ciência em Angola está fortemente dependente dos investimentos e da criação de incentivos para os investigadores e também pesquisadores. A ideia ficou expressa no Girassol Debate desta segunda-feira, que se debruçou sobre a universidade, transmissão e produção de conhecimento. Os painelistas entendem ser fundamental que se criem políticas públicas que tenham na base a produção, promoção e difusão do conhecimento. A socióloga e investigadora Cesaltina Abreu considera que existe pouco interesse por parte das autoridades na criação de incentivos à investigação científica. A académica acrescenta ser importante que se repense o ensino em Angola. Nós estamos a falar aqui do topo do sistema de ensino. O que está hoje na universidade e muitos dos problemas que a universidade tem hoje tem a ver com a qualidade de todo o sistema de ensino que não temos. Exatamente. Portanto, vamos pôr as coisas de uma maneira muito clara. Enquanto nós tivermos o sistema de educação que nós temos, o sistema de ensino e educação que nós temos, nós não vamos, o tal ensino geral, nós não vamos ter qualidade na universidade. Eurico Josué Ngunga é vice-presidente para a área científica e pós-graduação do ISPAGE, Instituto Superior Politécnico Alvorecer da Juventude. Considera que a falta de uma política de incentivo à leitura não favorece a promoção da ciência em Angola. Porque não se lê. Lembro muito bem que há uns 3 anos ou 4 anos atrás, antes de o atual ministro da Cultura tomar a pasta, ele concedeu uma entrevista na TPA em que diz que os professores angolanos, sobretudo do ensino de base, não sabem ler nem escrever. O Filipe Zau, Sua Excelência Filipe Zau. Sim. E é uma verdade. Isso vem desta avaliação do PISA. Por quê? Porque não há cultura da leitura. E por que não há cultura da leitura? Isso porque não há um investimento, perguntou-me sobre investimento, não há um investimento sério, não é, em recursos técnicos e tecnológicos para que o aluno tenha acesso a um livro, por exemplo. Por sua vez, o agrônomo e pesquisador Armando Valente lamenta o facto de, em Angola, a universidade, enquanto produtora de conhecimento, não ser tida nem achada na tomada de decisões. Se a universidade for contactada para tomar decisões, eles vão mostrar este problema se resolve assim com aquele... Não há ligação com as universidades para nos perguntarem como é que podemos resolver esse problema. Nós só vemos passar assim por ar que vai-se fazer... Margarete Nanga, professora da Universidade Católica e pesquisadora na área dos direitos humanos, disse que no país tem-se feito pouca discussão sobre a investigação científica. A responsável entende que a culpa é dividida, daí que solicitou dos académicos mais proatividade e do Estado aposta séria na produção do conhecimento. É importante que esse sistema ele seja construído a partir daquilo que a professora sempre ensina, não a partir de políticas governamentais, mas a partir de políticas públicas. Uma visão inclusiva, democrática e no nosso contexto até diversa, né? Então, o que eu acho, o que eu gostava de dizer aos políticos, né, que muitas vezes tomam a dianteira de decidir exclusivamente essas questões que são nacionais e coletivas, sejam pessoas sérias, que busquem sensatez e que aprendam de facto com a história, que
que o país só vai avançar quando percebermos que a opinião de todos é importante para a construção da visão coletiva que precisamos. Universidade, transmissão e produção do conhecimento foi o tema do Girassol Debate desta segunda-feira. Segurança rodoviária. Primeiro Fórum Internacional agendado para Luanda. Em destaque. Depois de anos afetados pela seca, os agricultores dos Gambos, na província da Huila, estão satisfeitos com a chegada das chuvas. A previsão é que se produza mais de 50 mil toneladas de produtos diversos no município. O início das chuvas no município dos Gambos anima os agricultores locais. A região tem sido assolada nos últimos anos pela seca, que tem um impacto negativo na produção agrícola, situação que pode ser alterada nesta campanha, comemorada pelos homens do campo. Como estamos a ver no início, parece que a chuva está a iniciar bem. Parece que está a iniciar bem. E se chover bem, como é que vai ser? Se chover bem, vamos trabalhar. Nós, como camponeses, vamos reforçar. Vamos produzir assim, maçabala, maçango, ginguba e tudo. Toda coisa que dá mesmo para coisa. Milho. Graças a Deus, então, este ano, assim mesmo, esta chuva que está a bater agora, é que ainda não falamos se está a cair ou não, porque está início. Graças a Deus, se bater conforme hoje iniciou, mas vamos dizendo que Deus é grande, vai nos ajudar. O administrador dos Gambos, Francisco Barros, garante que o município tem disponíveis sementes e inputs agrícolas que já começaram a ser distribuídos e que a previsão é produzir mais de 50 mil toneladas. Nós recebemos alguns inputs agrícolas do governo da província, sementes, sobretudo dos cereais que se adaptam à nossa região, e pensamos cultivar acima de 50 mil hectares de terra, sobretudo na parte oeste do município, onde as quedas pluviométricas têm sido regulares. Na parte oeste é uma preocupação, mas embora também temos tido algumas quedas, e pensamos que esse ano colher acima de 70 mil toneladas, se de facto as chuvas continuarem a cair. E é isso que nós pretendemos. Estamos a mobilizar as famílias camponesas para lançarem a semente à terra, para não esperar muito tempo, de formas a que possamos ter, de facto, resultados positivos. Segundo o governante, para o sucesso da campanha, estão mobilizadas nos Gambos mais de 30 mil famílias camponesas. Nós estamos, nessa altura, com quase acima de 30 mil famílias camponesas. E estas, algumas estão organizadas em associações de camponeses, em escolas de campo. E temos apoio das organizações não governamentais, como o Fresan, a ADRA, a ADPP, que tem estado também a fortalecer a economia das famílias em termos de agricultura. O Conselho Nacional de Viação e Ordenamento do Trânsito vai realizar nos dias 28 e 29 deste mês, em Luanda, o primeiro Fórum Internacional sobre Segurança Rodoviária em Angola. Números de 2023 indicam que morreram nas estradas angolanas, em média, 50 pessoas por dia. Em entrevista a Hoje Notícias, o subcomissário da Polícia Nacional, Mateus Rodrigues, confirmou esta realidade. De uma maneira geral, os números da sinistralidade rodoviária no país ainda são bastante preocupantes. Daí que, dado aos sucessivos as sucessivas mortes e mutilações que vêm-se registrando nas nossas estradas ao longo dos anos, o governo decidiu criar uma estrutura para enfrentar então essa problemática que é da sinistralidade rodoviária. Dizer que, em termos de dados recentes, de janeiro a setembro, nós, em relação ao ano de 2023, tivemos uma redução significativa naquilo que são o número de acidentes, as mortes e as mutilações. A sinistralidade rodoviária é a segunda causa de morte no país. Daí que o Conselho Nacional de Viação e Ordenamento do Trânsito tenha decidido levar este debate
ao nível científico. Entre os dias 28 e 29 deste mês, vai realizar-se em Luanda o primeiro Fórum Internacional de Segurança Rodoviária de Angola, que conta com a participação de diversos parceiros internacionais numa partilha de experiências com as forças de segurança, proteção civil e bombeiros nacionais, de formas a criar um quadro de soluções adequadas para o país. Os temas serão vários, portanto, a discussão será em 2 dias e teremos 5 painéis. Os temas terão 3 direções, dos 3 elementos da circulação, portanto, os veículos, a via, os homens, portanto, o homem que é o principal fator da circulação rodoviária. Portanto, nós teremos não só técnicos estrangeiros ou especialistas estrangeiros, teremos também especialistas nacionais, alguns responsáveis a nível dos departamentos ministeriais, representantes de algumas universidades. Portanto, será uma discussão bastante abrangente, onde nós esperamos, portanto, é a primeira, mas temos muita expectativa em poder colher deste fórum algumas saídas para aquilo que é este mal que estamos a viver. Um só acidente pode provocar morte a 2 ou 3 dezenas de pessoas, de acordo com Mateus Rodrigues. O governo tem como meta, com esta e com outras iniciativas, a redução da sinistralidade rodoviária em 50%. Entretanto, fiquemos com os números deste ano, 2024. De janeiro a setembro, morreram nas estradas 2.333 pessoas, em resultado de 9.092 acidentes. Veja daqui a pouco vagas remuneradas para estagiários do setor petrolífero, abertas hoje. A iniciativa é da plataforma Murato Energy. Veja também dados da exportação de marisco de Angola, apresentados no Conselho Consultivo das Pescas. Voltamos a seguir, não saia daí. Até já! Estamos de volta. Angola teve um crescimento do PIB de 3,9% no primeiro semestre de 2024, fruto do bom desempenho dos setores petrolífero e diamantífero. A conclusão vem detalhada no documento sobre as perspectivas económicas do país, com previsão de desaceleração do crescimento do PIB para 2,9% no próximo ano. Ao apresentar o atual quadro da economia angolana e mundial, o economista-chefe do Standard Bank para Angola, Moçambique e RDC, Fáuzio Moussa, destacou a aceleração da produção petrolífera no primeiro trimestre deste ano como um dos principais fatores impulsionador deste crescimento. Apesar do indicador positivo, o especialista antevê alguma desaceleração do crescimento econômico de Angola em 2025. Nós vimos que no primeiro trimestre o principal fator impulsionador do crescimento econômico foi uma aceleração da produção petrolífera. No segundo trimestre, o setor diamantífero foi o que mais contribuiu para o crescimento económico, mas nós prevemos que no próximo ano os efeitos positivos de base do setor petrolífero vão ficar diluídos, porque a produção de petróleo, em princípio, vai estabilizar em torno dos atuais níveis de 1,1 milhão de barris por dia, o que significa que esta previsão de crescimento em 2024 em torno dos 3,9% do setor petrolífero, não se repete no próximo ano. Por isso, em princípio, se espera alguma desaceleração do crescimento económico de Angola em 2025. Todavia, Fáuzio Moussa mostra-se otimista que o cenário possa ser revertido caso se avance para novas reformas económicas no país. Mas nós notamos alguma melhoria das perspectivas para a economia angolana, sobretudo considerando algo que tem a ver com a possibilidade de haver um novo ímpeto de reformas económicas em Angola, sobretudo no âmbito de um programa com o Fundo Monetário Internacional que está a ser negociado neste momento. Um programa com o Fundo tem uma dupla vantagem. Primeiro, permite a Angola ter acesso a financiamento de longo prazo com custos relativamente mais baixos do que seria o custo da dívida comercial. O segundo seria, sobretudo, permitir avanço num conjunto de reformas que não foram concluídas no âmbito do primeiro programa que Angola teve. Nós entendemos que esses dois aspectos podem ajudar a atenuar o impacto negativo de uma provável redução do preço do petróleo.
E alguns dos participantes à terceira edição do Briefing Econômico 2024 entendem que deve existir maior abertura para as empresas do setor petrolífero de modo a aumentar a rentabilidade econômica. Isso vai ter um aumento significativo tanto ao nível das empresas como a nível do consumidor final, mas por outro lado também que há necessidade de fazer investimento para as empresas do setor, porque hoje em dia construir um posto de abastecimento é bastante caro. Então é preciso aumentar, ter capacidade, as empresas precisam sobreviver para ter este aumento. Também de alguma maneira para atrair aqui outro tipo de empresas, porque é um setor muito fechado, com 4, 5, 6 empresas e que também precisa dessa abertura, mas que essas empresas também precisam de uma certa rentabilidade. A economia está a respirar, ainda não chegou aos níveis ótimos, obviamente, mas espera-se que com esse papel preponderante que tem que ver com o investimento em infraestruturas, possa aumentar não só os níveis de emprego, mas também garantir maior sustentabilidade da própria economia. O evento contou com a participação de várias individualidades, entre especialistas de diversos ramos, empresários e membros do governo angolano, que refletiram em torno dos possíveis cenários da economia angolana em particular. 200 vagas para estagiários remunerados foram abertas hoje por empresas filiadas à Associação de Empresas Autóctones para a indústria petrolífera, em colaboração com a plataforma Muhato Energy. A iniciativa vai já na sua segunda edição. Paulo Maurício, vice-presidente da ACEA, falou do assunto ao jornalista João Alves. A Associação das Empresas Autóctones para a Indústria Petrolífera de Angola, ACEA, e a visão da plataforma Muhato Energy Angola lançam hoje em Luanda a segunda edição do programa Ubuntu, com 200 vagas para estágios remunerados. O vice-presidente da ACEA, Paulo Maurício, fala dos objetivos da realização da segunda edição do programa. O Ubuntu é uma palavra que significa eu sou porque nós somos, não é? Então, o nosso objetivo com o Ubuntu, a filosofia que nós temos, está baseado na filosofia de união, solidariedade e crescimento coletivo, não é? E basicamente nós com o ACEA Ubuntu é um programa que tem como objetivo promover a inserção de mulheres jovens que estão a fazer cursos técnicos nas áreas de engenharia, e com esta iniciativa nós promovemos que elas tenham a oportunidade de ter o primeiro emprego. Paulo Maurício adianta que a escassez de mulheres no ramo petrolífero levou a associação e parceiros a apoiar a formação destas para a sua inserção no ramo. O que nos motivou é justamente sabermos que 60 anos depois que a indústria petrolífera está sendo explorada no nosso país, apenas 8% das mulheres estão nas áreas técnicas, por exemplo. E apenas 22% da comunidade que hoje presta serviço no setor de petróleo e gás é feito de mulheres. Então, as mulheres estão muito para trás. O setor de petróleo e gás é extremamente dominado por... Então, nós vimos aí a oportunidade. A segunda edição do Ubuntu conta com o apoio essencial do Instituto Nacional de Emprego, Formação Profissional e INEFOP e com o envolvimento de 4 prestigiadas instituições académicas, incluindo o Instituto Nacional de Petróleos, Instituto Superior Politécnico e Tecnologias e Ciências e as Universidades Católica e Metodista de Angola. E encerrou nesta terça-feira aqui em Luanda o primeiro programa de formação para o REAT, voltado para a recuperação de ativos em Angola. A conferência serviu para fortalecer o Sistema Nacional de Confisco de Ativos, que foi implementado com parceria do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes. Mais de 30 formadores ligados à PGR, AGT, SME, SIC e outras entidades ligadas ao setor bancário participaram da formação. O projeto ProREAT, financiado pela União Europeia, representou um marco significativo no avanço da capacidade de Angola para enfrentar desafios globais como branqueamento de capitais, crime organizado e as ameaças relacionadas com o desenvolvimento sustentável, formando assim mais de 30 formadores. Desde o início da sua implementação até a data, o ProREACT desenvolveu várias atividades, com destaque para 44 ações formativas, das quais 18 ministradas por formadores nacionais, com um total de 1.500 participantes,
sendo 35% mulheres. 10 atividades de sensibilização com 1.200 participantes. Formação de 32 formadores nacionais. Apoio contínuo à implementação das recomendações de Zamalag. Partilha de experiência com 13 países, nomeadamente Portugal, Brasil, África do Sul, Botsuana, Moçambique, Itália, Peru, Canadá, Suíça, Nigéria, Quênia, Alemanha e o Reino Unido. Para o sucesso da sua implementação, foi crucial a estreita colaboração com as instituições nacionais relevantes no âmbito do combate ao branqueamento de capitais. O ProReact visou apoiar e capacitar as instituições angolanas que intervêm no combate aos fluxos financeiros ilícitos e ao crime organizado, nomeadamente os tribunais, a PGR, a IGAI, o CINSE, o CIE, a UIF, o IGAP, a AGT, a CMC, o SME, o SIC, entre outras, que também desempenham funções relevantes nesse domínio, municiando-as com ferramentas que tenham permitido identificar, localizar, apreender, congelar e confiscar os referidos fluxos, bem como determinar, investigar, acusar e, consequentemente, julgar os agentes dos crimes econômico-financeiros e conexos. As mulheres representaram 35% dos participantes na formação durante os 44 meses de reunião. E a abordagem sobre a importância da participação das senhoras foi aqui destacada. Para a questão da Unidade de Informação Financeira, vulgo a UIF, o impacto foi positivo. Nós tivemos colaboradores capacitados, dos quais têm reagido ao estímulo de formação, à sensibilização a nível das províncias. Já temos feito muito trabalho que veio, ou adveio disto que são as formações do ProReact, e pretendemos continuar, porque de antemão o que nós pretendemos é emancipar, capacitar, formar e cada vez mais as nossas instituições e o público em geral. Minervina Inglês disse que o impacto da formação para a sua instituição foi o esperado. Porque, na verdade, o que nós queremos é emancipar e fazer sentir a voz feminina na implementação desse projeto. Portanto, já temos muitas mulheres, mas o que precisamos é ter a visibilidade delas nesses projetos. Portanto, não se trabalha e nem se espera resultados individuais ou resultados coletivos quando se trabalha individualmente. O que nós queremos trazer é assumir que muitos dos resultados e bem implementados são fruto desse trabalho e um trabalho coordenado em colaboração, e a participação das mulheres tem sido uma força motriz. O projeto ProReact teve o seu início no dia 1 de abril de 2021 e foi lançado oficialmente em dezembro do mesmo ano, marcando um passo importante na parceria entre Angola, a União Europeia e o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, UNODC. O futuro da comunicação institucional do Executivo está a ser debatido. Começou hoje a reflexão sobre o trabalho da comunicação institucional e a busca por soluções para os vários desafios. Reuniram altos funcionários das instituições públicas do país e adidos de imprensa na Escola Nacional da Administração e Políticas Públicas. Sob o lema Esclarecer Mais, Comunicar Melhor, dirigentes de instituições públicas e adidos de imprensa vão discutir, refletir e procurar novos caminhos para a comunicação institucional que, para o ministro Mário Oliveira, há muito trabalho por se alinhar na comunicação institucional do Executivo e se requer bastante disciplina. Há, de facto, muito espaço para trabalharmos e melhor alinharmos a comunicação institucional do Executivo. Um trabalho que, desde já, exigirá de cada um de nós bastante disciplina por todos nós, mas que fica, de alguma forma, facilitada com a aprovação em Conselho de Ministros do Decreto Presidencial número 206/24, publicado em Diário da República. Refiro-me ao Plano Nacional de Comunicação Institucional do Executivo para o período 2024-2027, que se apresenta, assim, como o principal instrumento de política para o exercício sistematizado
inclusivo, estruturado, planificado e contínuo da ação de comunicação institucional do Executivo angolano, liderado por Sua Excelência, Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço. António de Sousa, adido de imprensa da Grã-Bretanha, reforça sobre o papel dos players na comunicação institucional para uma melhor governação. Estamos também imbuídos no espírito de que comunicar é governar e governar é comunicar. Portanto, não se faz governação sem comunicação. Daí a importância estratégica dos players deste processo. Neste caso, todo o conjunto de elementos que fazem parte desse ecossistema de comunicação institucional do Executivo, quer a nível interno como a nível externo. Vai daí o facto de estarmos aqui também com alguns conselheiros de imprensa das missões diplomáticas, diretores provinciais de comunicação social, são eles que tratam das estratégias de comunicação institucional a nível do Executivo e também do próprio Estado, porque existem órgãos do Estado que fazem parte da cadeia ou do ecossistema de comunicação institucional. Ao longo de 4 dias, o ecossistema da comunicação institucional vai procurar soluções para melhorar o desempenho governativo, reforçar a comunicação interna e o cumprimento dos decretos que regulam a função comunicacional do Executivo. É sempre um momento de reflexão, é um momento que é aproveitado para, de alguma forma, alinhavar aquelas são as estratégias, os mecanismos, os planos a serem utilizados por cada uma dessas instituições e, desta forma, tornar a comunicação do Executivo mais alinhada, mais harmonizada e mais sistematizada. Claro está que este é um trabalho que não se faz uma única vez. Estamos a falar de lidar com uma matéria que está intrinsecamente ligada a comportamentos. Os comportamentos devem ser trabalhados e moldados quase que diariamente. Daí a necessidade de se fazer esse encontro com alguma regularidade. Entre os temas em debate, destacam-se os desafios da comunicação numa população maioritariamente jovem, o impacto da internet e a importância de uma comunicação capaz de moldar a opinião pública e garantir a implementação eficaz das políticas públicas. Exportação de frutos do mar de Angola. Dados apresentados hoje em Luanda. Em destaque. E é para já, os frutos do mar fazem parte do grupo de produtos marinhos com alta taxa de exportação. A informação foi prestada hoje no segundo dia do Conselho Consultivo das Pescas. Os crustáceos destacam-se como as principais exportações do setor das pescas, contribuindo com cerca de 90% do setor para a economia nacional, segundo avançou a Ministra das Pescas e Recursos Marinhos, Carmen do Sacramento Neto, durante o segundo dia do Conselho Consultivo do setor, quando questionada sobre quantos por cento Angola consome da produção de peixe. Nós consumimos, na realidade, para algumas espécies, a totalidade. Há espécies-alvo, e eu estou aqui designadamente a falar da cavala, da espada, que têm sido alvo de alguma exportação. Mas a riqueza de Angola, enquanto exportação, que tem um maior valor económico, são os crustáceos, os camarões. Na realidade, eu estou a dizer que nós exportamos 90% dessas espécies de camarão, designadamente o alistado e o camarão de costeiro, que é alvo de exportação. Sem avançar números, a Ministra referiu que o valor que se arrecada da exportação do pescado ainda está aquém do que se perspectivou. O valor da exportação, para nós, está um pouco aquém daquilo que nós gostaríamos que estivesse, nos dois pontos de vista. No ponto de vista da disponibilidade de cambiais, e do ponto de vista do rácio entre exportar e consumir no nosso país.
Quanto ao sal, o presidente da AproSal, Totas Garrido, referiu que Angola tem potencial para produzir cerca de 230 mil toneladas anuais caso não haja chuvas. Segundo viram as projeções, se não chover nesse último trimestre, Angola pode produzir cerca de 230 mil toneladas. Nós, mais ou menos com 100 mil toneladas, cobrimos a necessidade animal e a necessidade de consumo humano. Quer dizer, que temos aqui um excedente ainda interno que é consumido pela indústria. E a indústria ainda não consome todo este sal, mas isso abre uma porta para novos industriais dentro da cadeia de valor do sal que querem investir, a garantia que há sal para eles poderem investir, que eu acho que essa é uma mensagem importante de se passar. O Conselho Consultivo do Setor das Pescas discutiu igualmente sobre a implementação de projetos que fomentem a sustentabilidade e o combate à pobreza. Venâncio Mondlane não participou da reunião convocada por Filipe Nyusi, o presidente de Moçambique, para estar à mesma mesa com os candidatos que participaram nas eleições presidenciais de outubro. No encontro ficou definido que haverá uma reunião depois dos candidatos da Renamo e MDM terem insistido na participação do candidato apoiado pelo Podemos. Do encontro, que durou pouco tempo, saiu apenas uma certeza. Não sobre o futuro de Moçambique, mas sobre uma nova reunião com formato e data a anunciar, segundo o chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyusi. A decisão terá resultado da pressão dos candidatos da Renamo, o Sufo Mumad, e do MDM, Lutero Simango, que insistiram que Mondlane devia fazer parte do encontro. O candidato apoiado pelo Podemos justificou a sua ausência do encontro com o facto de não ter visto respondido nenhum dos 20 pontos apresentados por si, compilados, como diz, com base em e-mails enviados pelos moçambicanos. Infelizmente, o Presidente da República, a Presidência da República, o Governo de Moçambique não respondeu às questões por mim colocadas. E uma delas era ter a possibilidade de participação virtualmente por esta via. Portanto, eu podia participar por esta via virtualmente, à distância, não havia problema nenhum. Portanto, nenhum dos 20 pontos apresentados foi respondido. Nenhum deles. Significa que o Presidente da República, pura e simplesmente, está criando um teatro. O Presidente da República não tem nenhuma vontade genuína de haver um debate sério, um diálogo sério para se resolver o problema da crise pós-eleitoral que Moçambique está a viver. Entretanto, o presidente moçambicano Filipe Nyusi referiu que não se vão cansar, pois os próprios moçambicanos têm que resolver o problema que o país enfrenta. O estadista não descartou a possibilidade da realização de vários encontros com um candidato de cada vez. Sobre a ausência de Mondlane, Nyusi assegurou que o candidato apoiado pelo Podemos não foi expulso de Moçambique e que, se o governo soubesse onde está, podia até mandar uma equipa ao seu encontro. No entanto, não deixou de assegurar que serão feitos todos os esforços para que Mondlane esteja no país no novo encontro. A reunião, com vista ao alcance de uma solução para a crise pós-eleitoral em Moçambique, aconteceu no mesmo dia em que a Human Rights Watch declarou que as forças de segurança de Moçambique terão matado 10 crianças e ferido dezenas, enquanto tentavam reprimir semanas de protestos eleitorais. No entanto, internamente, o Conselho Constitucional denunciou que os seus juízes estão a ser alvos de intimidações e ameaças de morte. O Programa Alimentar Mundial anunciou que conseguiu fazer entrar os seus caminhões no campo de deslocados que está fortemente afetado pela fome no Sudão. A instituição sublinha ser a primeira vez em meses que o programa da ONU consegue fazer entrar na zona a alimentação. Veja no Compacto Internacional. Caminhões do Programa Alimentar Mundial da ONU conseguiram entregar comida num campo de deslocados gravemente afetado pela fome no Sudão, depois de muito tempo sem poder fazer. A medida vai beneficiar 12.500 pessoas, segundo a instituição, que referiu que esta é a primeira vez em meses que conseguem fazer chegar a comida ao campo. Os caminhões de alimentos do PAM chegaram na sexta-feira ao campo de Zanzan, no Darfur do Norte, onde a fome tinha sido confirmada no início do ano. Segundo a porta-voz da instituição da ONU, as famílias estão a comer cascas de jinguba esmagadas para sobreviver e os pais estão a chorar a morte dos seus filhos por desnutrição. A responsável acrescentou que mesmo que o nível de ajuda transportado pelos caminhões do PAM seja apenas uma gota no oceano, os caminhões levam esperança à população de Zanzan, que luta contra a fome privada de qualquer ajuda há muitos meses.
As autoridades egípcias resgataram 4 cadáveres na sequência do naufrágio de um iate de luxo com cerca de 45 pessoas a bordo. O acidente aconteceu na madrugada desta segunda-feira na região egípcia de Marsalan. As autoridades egípcias referem, no entanto, que foram também resgatadas 3 pessoas com vida, o que eleva para 19 o número de sobreviventes, enquanto decorrem as buscas pelos desaparecidos. O CS Story transportava 31 turistas de diversas nacionalidades e 14 tripulantes numa viagem de mergulho de vários dias, quando afundou perto da cidade costeira de Marsalan. Embora prossigam as investigações, as autoridades egípcias afirmaram que o acidente foi provocado por uma grande onda marítima que atingiu o navio e o virou repentina e rapidamente, em cerca de 5 ou 7 minutos, sendo que alguns dos passageiros estavam dentro das cabines e não conseguiram sair do navio. Está suspenso o processo em que Donald Trump era acusado de interferência eleitoral e de ataque ao Capitólio em 2021. A juíza responsável pelo caso validou o pedido do procurador Jake Smith para suspender o processo contra o recém-eleito presidente dos Estados Unidos. A medida segue uma política adotada há mais de 50 anos pelo Departamento de Justiça, que consiste em não processar um presidente em exercício e aplicada a esta situação sem precedentes. O procurador especial norte-americano Jake Smith anunciou que desistiu do processo de subversão eleitoral federal contra Donald Trump, recomendando a rejeição do caso. Após consultas com o gabinete de assessoria jurídica, Smith concluiu que a acusação deve ser rejeitada antes de Trump assumir o cargo, a 20 de janeiro de 2025. Mais de 300 alunos da zona da Camucha, na povoação do Toco, no Lubango, estudam em condições precárias. E para reverter a situação, a Fundação Ganazenza, no âmbito da responsabilidade social, lançou hoje a primeira pedra para construir uma nova escola com capacidade para mais de 400 alunos. Mais de 300 alunos da zona da Camucha, na povoação do Toco, município do Lubango, estudam debaixo de árvores e em construções precárias. A situação provoca constrangimentos ao processo de ensino dos alunos da pré e da primeira classe, segundo o professor João Alberto. Nessas condições nós trabalhamos muito à rasca e praticamente em grande sofrimento. Situações quando faz sol, momentos difíceis quando é com sol, também momentos difíceis quando é com tempo de chuva, principalmente esse tempo. Neste momento de dificuldade, assim, nós temos aproveitado a sombra. Quando há sombra, aproveitamos aquela sombra. Em momentos que começa a fazer sol, para não estragar a visão das crianças, somos obrigados a dispensar as crianças para cá. E para inverter o quadro, a Fundação Ganazenza lançou esta terça-feira a primeira pedra para a construção de uma escola de 4 salas de aula, que irá mais tarde evoluir para 6 salas, projeto aplaudido pela comunidade local. E para mim, a opinião que eu tenho, eu fiquei muito grato e construir aqui uma escola para o nosso filho estudar muito bem. Não, essa atividade representa muito bem para nós. Esse projeto está muito bem para nós. Representa um grande ganho, de facto, porque para vermos que anteriormente os alunos assistiam a aulas por baixo das árvores. Mas se já chega a este passo, é um grande ganho para esta localidade da Camucha, em particular e em geral a população do Toco. A primeira-dama da República e presidente da Fundação Ganazenza, Ana Dias Lourenço, anunciou a construção de 4 escolas naquela localidade, no âmbito do Programa de Desenvolvimento Integrado Comunitário do Toco. Podemos começar a construir escolas, de 4 escolas que vão ser construídas aqui, na Camucha, no Toco, no Balaiomucua e na Camiombo. O número de salas de cada escola foi determinado em função da população escolar da aldeia, portanto, o número de crianças que a aldeia tem. Felizmente, nós terminamos o processo de seleção das empresas que vão construir essas escolas. Ana Dias Lourenço apela aos empreiteiros a cumprirem os prazos e também a efetuarem as obras com qualidade para que as crianças tenham melhores condições para estudarem já no próximo ano letivo. Aquelas crianças que eu fui conversar há bocado disseram que estão muito felizes porque vão ter uma escola, mas eu também reparei que ainda não tenha muitas condições para este ano letivo.
aquele improviso que fizemos, creio que foi o próprio PEDIC que encontrou uma solução, não é definitivo, é precário. Se chover, vai entrar água, porque o capim já está a cair. Então, eu pedia o maior engajamento da empresa Adriano e Francisco na construção desta escola. No próximo bloco, vejo o apaixonante mundo dos desportos em notícia, com os candidatos à presidência da FAF em destaque. O intervalo não demora, nós voltamos a seguir. Até já. Bem-vindos à terceira e última parte do jornal. O Ministro da Defesa e Veteranos da Pátria, João Ernesto Liberdade, reinaugurou nesta terça-feira as instalações do Instituto de Segurança Social do Luena, na província do Mexico. As novas instalações vão permitir um melhor atendimento aos utentes. Nesta terça-feira, foi reinaugurado o Instituto de Segurança Social das Forças Armadas Angolanas, afeto ao Ministério da Defesa Nacional, antigos combatentes e veteranos da pátria. A entrega desta infraestrutura visa dar mais dignidade aos trabalhadores no ativo e reformados. E em breve, vários projetos serão erguidos. Composto por 18 províncias, e cada uma delas tem as suas especificidades. E na medida em que o Instituto vai tendo recursos, vai projetando, vai programando, melhor dizendo, obras que beneficiam os pensionistas sob o controle do Instituto de Segurança Social das Forças Armadas. Não só, como também criar condições que permita empregar, digamos assim, alguns desmobilizados ou reformados, melhor dizendo, reformados. No caso que aconteceu agora no BIE, nós inauguramos a Cerâmica Prêmio da Paz e aí estão vários elementos desmobilizados, pensionistas, etc. Como aconteceu também com a Fazenda Samba Lucala na província do Kwanza Norte. Inserimos aí várias personalidades que passaram a reforma, as Forças Armadas e alguns pensionistas. Portanto, temos a responsabilidade de cuidar esses aspectos todos. Caracterizado para atender vários serviços, a estrutura foi ampliada durante 2 anos. O projeto está caracterizado para atender os gabinetes para atender os pensionistas, portanto, e outros gabinetes de apoio. Portanto, está estruturizada com um salão multiuso e um anfiteatro e um bloco à parte que é o anexo. 24 meses de durabilidade. Já estamos na página desportiva. O Sagrada Esperança perdeu nesta terça-feira diante do Pyramids do Egito por 5-1, uma partida referente à primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões Africanos. Com este resultado, o Sagrada Esperança figura na última posição do grupo B, sem qualquer ponto. Já o Pyramids do Egito é o primeiro com 3 pontos. Na segunda jornada da Liga, o Sagrada Esperança Melhor, o único representante angolano na competição, vai receber no dia 6 de dezembro, no Estádio Nacional 11 de novembro, aqui em Luanda, o Esperance de Tunis. E a seguir este jornal que está a terminar, você vai acompanhar o especial desporto com alguns dos candidatos à presidência da Federação Angolana de Futebol. O Bravo da Silva já está posicionado no outro estúdio e daqui a pouco você acompanha. E lá está tudo preparado. Então, o nosso jornal fica por aqui. Boa noite, fique bem. Até amanhã.